Estamos dando início ao nosso curso, o que a Bíblia diz, e vamos ter aí uma jornada de 13 semanas, não, 12 semanas, para trabalharmos esse estudo, tá bom? Então, nós vamos aí dar, uma continuidade do anterior que a gente já fez, né? Revelações de Cristo, e esse aqui vai aprofundar um pouco mais, tá bom? Mas antes, como eu falei para você, nós vamos começar, é óbvio, né, com uma oração, só que nós vamos fazer de um modo diferente, tá bom? Eu quero que você, se você desejar fazer, você faz, senão não tem problema, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um período de respiração, e enquanto isso, eu vou falando algumas coisas para ajudar você a se concentrar naquilo que vai acontecer. E na verdade é o nosso estudo, tá? Eu vou pedir para você fechar os olhos, se você quiser, tá bom? E eu vou pedir para você respirar desta maneira. Você vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca, mas tenta quando você puxar o ar, você vai contar até três e você vai descer contando até três. Isso na sua mente, é óbvio, né? Você vai se conectar com esse momento. E enquanto isso, eu vou falando algumas coisas que vão ajudando você a se concentrar nesse momento, tá? Nós vamos fazer isso por 3 minutos e a gente vai finalizar e logo em seguida a gente vai dar início à nossa aula, tá bom? É um exercício mais para a gente relaxar um pouco e abrir um pouco a mente para receber aquilo que Deus tem a falar conosco nesta manhã, né? Dia 15 de fevereiro de 2025. Vamos ver como é que vai ser, espero que ajude você, tá? Isso é um exercício que você pode fazer depois, se você quiser também, tá? Mas a gente vai estar sempre fazendo isso para poder se conectar melhor com esse momento. Tudo bem? Então, ó, eu vou fazer aqui um pouquinho, e logo em seguida vou pedir para você fechar os olhos e fazer aí. Então, o que que você vai fazer? Ó? Somente relaxar, tenta manter a postura ereta nesse momento, tá? E você vai fazer assim, ó. Se você estiver me vendo, aí você vai fazer assim, ó. Puxar o ar pelo nariz, desta maneira, ó. Respiração um pouquinho mais rápido, depois eu vou aumentando isso no meio do caminho, vou te explicando algumas coisas sobre isso, tá bom? Agora, você vai fechar os olhos, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Contando até três, não tem performance, faz do seu jeito, tá? Não se preocupa com mais nada. Só faz aquilo que está sendo pedido, se você assim desejar, tá? Então, vamos lá, fecha os olhos então. E eu vou pedir para você, a partir de agora, puxar o ar pelo nariz, contando até três para cima e até três para baixo. Com tranquilidade. A gente não vai buscar performance, e sim nossa concentração na valorização da nossa respiração nesse momento, tá bom? Então, a partir de agora, começa a prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Primeiro, presta atenção plena na sua própria respiração. Valoriza esse momento e se concentra nele, tá bom? A partir de agora, começa a pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, enquanto você conta até três, subindo e descendo. Presta atenção em você nesse momento, como criação de Deus. Se conecta nesse momento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo que Deus nos concedeu.
Começa a notar os efeitos que a respiração tem em você nesse momento. Se conecta com você nesse momento. Se conecta com o valor que você tem. Mantenha a respiração, contando até 3 para cima e 3 para baixo. Começa a notar se tem alguma parte do seu corpo que está rígida, que está tensa nesse momento. E solta. Veja os seus ombros, seu pescoço, seus braços, suas pernas e relaxa o máximo que você puder. Mantenha a respiração, sempre contando até 3 para cima e 3 para baixo. Imagina agora que você está diante do Criador e você está olhando para Ele. Imagina Ele soprando em suas narinas o fôlego da vida. Imagina o ar entrando em seus pulmões, fazendo com que seus órgãos funcionem harmoniosamente. E você desfrutando dessa harmonia, totalmente tranquilo, totalmente relaxado, relaxada. Essa harmonia que você experimenta nesse momento faz com que você se conecte ao Criador, que é o doador do fôlego da vida. Se conecta com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, se conecta com o seu propósito de existência e permita que fale com você nesse momento. Agora, eu vou pedir para você fazer uma respiração bem profunda. Quando eu falar 3, 2, 1, você vai respirar profundamente até em cima e vai segurar a respiração lá. A partir de agora, em 3, 2, 1. Respira profundamente. Observa o que está ao seu redor. E agora solta o ar levemente até embaixo. Sinta o vazio dos seus pulmões, do seu diafragma, e sinta ele sendo preenchido, nesse momento, doador do fôlego da vida. Pode abrir os olhos e vamos continuar. É assim que nós vamos começar. Espero que você tenha, de alguma forma, desfrutado desse momento e vamos nos conectar com Deus, nos conectar com a vontade de Deus, tá bom? Espero que isso ajude você e se você quiser mais informação sobre isso, depois você me pede que eu tenho para dar, tá bom? Respirar é sentir a presença do Criador. Então, nós vamos fazer isso sempre enquanto nós estivermos aqui, tá bom? Vou compartilhar minha tela agora. E aí nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Você está vendo só? Me dá um ok aí para a gente continuar, tá bom? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Ótimo, obrigado pelo joinha. A Tati, foi a Tati, né? Obrigado, Tati. Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo. Como já falamos, nós vamos estudar o curso O que a Bíblia diz. É o módulo 2 da nossa proposta de estudo na Escola da Bíblia em Itaquera. Já estudamos o módulo 1, Revelações de Jesus Cristo para a Humanidade hoje. E a partir de hoje, vamos dar sequência no módulo 2, estudando 11 lições
a respeito desse tema, tá bom? Bom, aí estão os temas que nós vamos tratar. Você já está vendo aí, creio. Se você desejar, você pode imprimir a apostila que foi enviada. Caso você não tenha recebido, é só pedir. Quem estiver próximo da Escola da Bíblia em Itaquera, é só passar lá ou combinar comigo, né? E a gente tem o material já impresso para você. Então é só pedir e você vai ter ele em suas mãos, tá? Então esses são os assuntos aí. Nós vamos falar sobre a origem da Bíblia, assuntos gerais tratados pela Bíblia, autoridade religiosa, a dádiva de Deus, a salvação, como o homem aceita a salvação, a importância da igreja, sua organização, sua unidade, e vamos falar também sobre a restauração da igreja. Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo e, por fim, a vontade de Deus para o homem, que na verdade é uma recapitulação de todos os assuntos que nós vamos abordar aqui, tá bom? Espero que Deus continue abençoando a nossa jornada para que a vontade dele prevaleça em nossa vida. A lição 1, hoje, nesse momento, nós vamos tratar sobre a origem da Bíblia, tá? Existe uma matéria que é própria para esse tema, chamada bibliologia. Então, aqui a gente vai introduzir você nesse tema, tá bom? Lembrando que existe uma matéria que trata esse tema de forma muito mais profunda. Mas o que nós vamos passar aqui é suficiente para aguçar o nosso desejo de aprender mais sobre a origem da Escritura. De antemão, dizemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se você deseja gravar esse trecho, é só você criar uma sigla em sua mente nesse momento, e você pode chamá-la de ERCE. ERCE. Então, se você quer saber por que que a escritura é útil ou para quê, é só você lembrar de ERCE, ERCE, tá bom? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, tá bom? Para a correção e para a educação. Então, a palavra de Deus vai nos guiar nesse caminho, o caminho do ERCE. Então, vamos falar um pouco sobre a origem da Bíblia, como nós já mencionamos. Então, você está começando nesse momento a estudar o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele nos conecta a Deus e nos prepara para a eternidade. Ou seja, esse livro, ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Não há outro livro como esse. Não há outro livro. Nenhum outro livro tem esse poder. A Bíblia tem. E nós vamos estudá-lo. Este curso se baseia principalmente nos ricos depósitos de informações da própria Bíblia. Ou seja, nós vamos falar sobre a origem da Bíblia olhando para ela, dentro dela. Vamos falar de alguns aspectos arqueológicos, históricos? Sim, mas, sobretudo, aquilo que ela diz a respeito de si mesma, tá bom? Um dos aspectos mais maravilhosos desse livro, invulgar, ou seja, não comum, né? É como ele chegou em nossas mãos. Na verdade, você tem aí um livro, e é importante que você tenha ele aí, né, para você acompanhar. Você tem um livro que chegou em suas mãos e que tem uma história de construção de aproximadamente 1.500 anos, ok? Da época de Moisés, 1440, 45, 46 antes de Cristo, até 100 depois de Cristo, onde João
o apóstolo é o último autor, e então você tem um período de construção de aproximadamente 1.500 anos. De lá para cá, já se passaram 2.000. Então, você tem nas suas mãos um livro de 3.500 anos. Nenhum livro subsiste ou subsistiu na história desta maneira. Nenhum livro suportou o tempo, a perseguição. Não. O único que tem essa capacidade é a Bíblia Sagrada. Tá bom? É nós que chamamos assim, mas ela é simplesmente chamada Bíblia, ou Palavra de Deus, oráculos, e assim sucessivamente. Escritura, tá bom? Nesta primeira lição, nós estudaremos a autoria ou a inspiração da Bíblia e como ela foi conservada através dos séculos, tá bom? Então, se você tiver qualquer questão ou pergunta, você pode também levantar a sua mãozinha aí e fazer, tá bom? Espero que você faça mesmo. Então, vamos primeiramente falar sobre a autoria da Bíblia. Normalmente, nós falamos assim, quem é o autor da carta aos Coríntios? Aí nós falamos, Paulo. Quem é o autor do livro de Isaías? É Isaías, já está dizendo, né? O autor. Na verdade, o autor da Bíblia é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Esses homens, eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Isso vai ficar claro, ou eu espero que fique claro para você. Quando nós falamos de autoria, nós dizemos que Deus é o autor. Paulo é o instrumento, Isaías é o instrumento que Deus usou para registrar. Tudo bem? Então, espero que você guarde essa também informação. Você lembra quais são os idiomas da Bíblia? Alguém lembra? Se você lembra, ou você escreve ou você fala, abre o seu microfone e fala. Ah, eu lembro, são esses aqui. Tá bom? Hebraico, aramaico e o grego. Isso. Tá bom? Aqui nós vamos colocar as duas principais, tá certinho, Tati? Hebraico, aramaico e grego. O aramaico a gente tem porções, né? Como nós falamos no curso anterior, tá bom? É isso aí mesmo, mas tá certinho, tá? Mas os dois principais idiomas são esses aí, tá vendo? Esse aí você tem os alfabetos aí, olha. O alfabeto hebraico de um lado e o alfabeto grego do outro. Até para você ir se familiarizando, né, com as palavras que vão surgindo no meio do caminho, tá bom? Então, à medida que nós folheamos e lemos a Bíblia, nós podemos observar que do começo ao fim ela se apresenta como se tivesse realmente sua origem em Deus. Fazendo esta afirmação ousada mais de 3.800 vezes em sua primeira divisão principal, o Antigo Testamento, tá? Aí tem alguns textos que é bom ler quando você estiver estudando, lendo o seu material, né? É bom você ler os textos. Aqui nós vamos apresentar o texto de Jeremias, capítulo 30, versos 1 e 2, para confirmar esse momento, tá bom? Diz assim, olha, palavra que o Senhor, que do Senhor veio a Jeremias. Ou seja, não é de Jeremias, veio do Senhor para Jeremias. E ele registrou, tá? Dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve, olha que beleza, num livro, todas as palavras que eu disse. Tá bom? Então, só para reafirmar ou confirmar aquilo que eu disse anteriormente, o autor é Deus. Jeremias é instrumento de registro, ok? Assim como Isaías, assim como Paulo, assim como os demais escritores. E todos eles sabiam disso, né? Isso é importante também a gente frisar nesse momento, tá bom?
Teve uma ocasião, que está em Jeremias, capítulo 36, né? Que Deus, ele mandou que o profeta escrevesse. Eu estou contando e você anota para ler depois, tá bom? Jeremias 36, eu estou citando. Então, Deus pediu para ele escrever algumas palavras de correção para o rei Jeoaquim, tá? Essas palavras foram escritas e essas palavras foram lidas na presença daquele rei. Sabe o que ele fez com o manuscrito? Enquanto se lia, ele rasgava e queimava aquele manuscrito. E ele queimou todo o manuscrito naquela ocasião. Sabe o que Deus mandou fazer? Falou: escreve de novo. E nós temos essa história relatada em Jeremias 36, e é bacana porque essa história chegou até nós, mas o primeiro manuscrito foi queimado. Olha que interessante. E Deus falou para o profeta: escreve de novo. E aí foi passado adiante. Deu para entender? Então é isso. O autor da palavra é Deus. E quem preserva é Deus, aquele que soprou em suas narinas o fôlego da vida. Lembra disso, tá bom? Vamos nos conectar com Ele cada vez mais, para que nós tenhamos certeza de que Ele conduziu a sua palavra. A segunda divisão principal, o Novo Testamento, confirma a autoria do Antigo Testamento, tá bom? E também alega que os escritos nele contidos foram orientados pelo Espírito Santo de Deus. Maravilhoso, não é? Toda a escritura é inspirada por Deus. Isso é importante para nós, tá bom? Quando fala inspirada, gente, quer dizer soprada por Deus. Olha que beleza. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e você se tornou um ser vivente. Deus soprou a sua palavra nos seus servos para que eles pudessem registrá-la de acordo com a sua vontade. E olha que beleza. Se você puder, abra em João 20, verso 22, agora. Só para a gente agora dar mais um detalhe, eu diria magnífico, pelo menos para mim, nesse momento. Vamos ler o 21 e o 22, tá? Esse trecho aqui, ele é após a ressurreição de Jesus. E Jesus apareceu aos discípulos naquela ocasião, vivo, ressurreto. E olha o que vai acontecer nesse momento, olha. Olha que bacana. João 20, 21 e 22. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que esse momento significa, gente, para nós? Que no momento da primeira criação, Deus soprou em nós o fôlego da vida. Essa é a primeira criação, você. Só que, quando Deus enviou seu Filho, ele soprou nos seus servos o seu Espírito. E agora marca o início da nova criação. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está escrito, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sabe por quê? Porque a nova criatura de Deus recebeu o Espírito de Deus. Quando que isso acontece? Em nós, no nosso tempo, quando nós somos batizados nas águas e levantamos uma nova pessoa, uma nova criatura. Isso não é maravilhoso? Se você ainda não tomou essa decisão, por favor, não espere.
e passe a fazer parte da nova criação de Deus, para que você tenha o sopro divino do Espírito e a garantia da sua salvação. Tá bom? Eu estou animado com esse momento. E eu estou trazendo detalhes aqui de conexão para que a gente realmente sinta a presença do Criador. A gente não quer somente tratar de técnicas de estudo, mas a gente quer sentir a presença do nosso Deus, tá bom? Outra razão ainda nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Isso é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, tá bom? Para que fique claro que o que nós estamos transmitindo não é de nós, é de Deus. É a palavra de Deus. E essa palavra implantada em nosso coração, ela opera mudanças em nossa vida. Por isso, ouça aquele assim diz o Senhor, lá no Antigo Testamento, como nós já compartilhamos isso. E preste atenção ao que está escrito, como Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. O assim diz o Senhor aparece mais de 400 vezes no Antigo Testamento. Deus reafirmando o tempo todo que a palavra do profeta é dele, é de Deus. Não é de Isaías, não é de Jeremias, não é de Ezequiel, é de Deus. E no Novo Testamento, o assim está escrito, confirma essa posição, tá bom? Bom, também nós avançamos nesse momento, lendo 1 Pedro 1, de 19 a 21, que diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Gosto muito dessa palavra aqui, ó, elucidação. Não provém de particular elucidação. Quer dizer que não é interpretação. Ok? O que essa palavra traz para a gente? Olha que maravilha. Eu tive o cuidado de pesquisá-la, tá bom? Na língua grega. Epilices é a palavra. Epilices ou epilucis é a pronúncia possível, tá? Mas o que ela significa? O ato de desprender. Ou seja, quando nós nos deparamos com a palavra, ela nos liberta. Ela nos liberta. A gente precisa entender que não é interpretação de Pedro, de Paulo, de fulano ou de Beltrano. Não. É o que está escrito. E quando nós olhamos para essa palavra e permitimos que ela penetre o nosso coração, ela nos liberta. Como Jesus disse, não é? Essa palavra ela tem a ideia de desamarrar a gente, sabe? Ela traz a ideia de esclarecimento, de explicação que não ultrapassa o que está escrito. E esse é o nosso alvo. É transmitir para você a palavra de Deus como ela é. Explicar, mas sem ultrapassar o que está escrito. Tá bom?
Então preste atenção, porque isso aí vai ajudar você e a mim a ficar com o que Deus espera e não com o que nós queremos ou achamos. Ao fazer estas afirmações, a Bíblia afirma ser a história dos tratos de Deus com o homem e o registro da vontade divina para o ser humano. Um de seus principais propósitos é ensinar, o erse, lembra? Erse, ensinar, repreender, corrigir e educar. Educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Afirmamos nesse momento que a Bíblia não clama por veracidade. Deus não está clamando para que alguém acredite nele. Não. A Bíblia afirma a sua veracidade ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Porém, uma pergunta pede resposta. O que é inspiração? O que é? Literalmente, inspiração significa sopro. Sopro. É Deus soprando. Apenas isso. Tá bom? Mas para nós termos uma definição mais, eu diria, elaborada, assim está escrito aí. O que é inspiração? É a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Tá bom? Mas literalmente é Deus soprando a sua palavra, ok? A Bíblia não foi escrita por Deus no sentido dele ter redigido cada palavra da mesma, mas por ter sido unicamente ele que orientou os escritores a fim de que seu conteúdo fosse verídico. É uma questão agora de fé. Se você acredita que Deus é capaz de cuidar da palavra dele para que ela chegasse até você sem mistura de erro, então ela chegou. Ela chegou. A prova está aí, nas suas mãos. Então vamos buscar cada vez mais essa certeza, essa fé na palavra de Deus. Isso leva o aluno interessado a perguntar: quais são as evidências de que essas tão faladas afirmações da Bíblia são verdadeiras? Damos a seguir algumas delas, algumas evidências, tá bom? Nesse momento. Ao estudar estas evidências, deixa eu só aceitar alguém aqui. Ok. Que alguém entrou. Ok. Acho que foi a Tati, acho que deu algum problema na. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar. Bom, ao estudar estas evidências, é preciso entender que ninguém pode provar a autoria divina da Bíblia como se prova que 2 mais 2 é igual a 4. Em sua sabedoria, Deus providenciou para que o homem o aceite e a palavra mediante a fé, pois está escrito: andamos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Então, é para a gente entender que o objetivo nosso aqui é fornecer elementos que confirmem a sua fé e aumentem a sua fé de que Deus é o autor das Escrituras. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é ninguém. É Deus. E esses homens são instrumentos em suas mãos. Os ateus e não cristãos
podem ridicularizar esse tipo de fé, mas eles também vivem pela fé. A sua fé é que Deus não existe, ou que a Bíblia não é a palavra de Deus. A questão é a seguinte: qual é a fé mais razoável? Que fé se baseia no peso da evidência? A dos cristãos ou a dos não cristãos? Qual fé que faz mais sentido, gente? Qual fé que tem um aspecto que realmente faz com que o indivíduo seja transformado em uma pessoa melhor? Entende? É isso. É você observar que você já pode ser uma evidência da autoria divina das Escrituras. Se aquilo que você ouve de Deus, você pratica. Porque faz bem para você. E você sabe que faz bem. Entende? Então é importante a gente pensar nisso, né? Quais são as evidências de que essas tão faladas afirmações da Bíblia, elas são verdadeiras? Quais são? Vamos observar. Bom, primeiramente, se você ainda não leu, é bom ler. Leia o livro de Gênesis, pois lá você vai observar o retrato de Deus como Criador. Se você observar a Bíblia, você vai vendo Deus sempre atuando com a sua misericórdia para preservar o homem. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa esse homem decidir qual caminho vai seguir. E o homem tem feito escolhas que traz destruição para a sua própria vida. Mas nós que estamos aqui buscando essa conexão com Deus, permitindo que a palavra penetre o nosso coração, vamos fazer com que essa palavra saia de dentro de nós, em atos, em ações que glorifiquem o nosso Deus, o Criador, o autor da Escritura. Tá bom? O verdadeiro retrato de Deus como Criador, porque está escrito: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, Paulo vai dizer nesta carta que, por causa disso, os homens são indesculpáveis. Aqueles que negam são indesculpáveis. Eles não têm como apresentar nenhuma justificativa pela sua descrença, pelo seu ateísmo. Não, não tem. Por quê? Querendo ou não, a criação está aí para mostrar que existe um Criador. Entende? Deus também, ele se apresenta como arquiteto da Escritura. Existem muitas teorias estranhas sobre como surgiu o universo físico. Existem muitos mitos relacionados à criação, tá bom? Mas a Bíblia, em sua simplicidade, ela apresenta Deus como Criador. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que ele existe e que se torna o galardoador de todos que o buscam, o recompensador de todos os que o buscam, tá bom? A Bíblia também concorda com as mais aperfeiçoadas teorias humanas. Cada vez mais a ciência, ela chega num ponto em que ela não consegue explicar o universo e a sua imensidão, e ela vai dizer assim: deve existir uma inteligência suprema por trás de tudo isso. É isso, tá bom? As pessoas chegam num ponto que elas não assumem ou não dizem que é Deus, mas falam que existe uma inteligência suprema por trás da criação. Alguém muito inteligente. Bom, eles não estão errados e nós sabemos quem é. Graças a Deus. Nós sabemos que Deus está
por trás da criação. A ciência afirma que a Terra e o Sol estão justamente na relação adequada para manter a vida, de modo que a menor distância um do outro causaria prejuízos enormes para a criação. Mas eles estão perfeitamente ajustados, na posição exata. Olha, gente, Deus é o arquiteto do universo. A gente precisa crer nisso cada vez mais. Por quê? Porque o universo ele foi criado com um propósito, com um objetivo. Qual é o objetivo da criação do universo? O que você acha? Qual é o objetivo? Você já tem uma ideia sobre isso? Alguém tem alguma ideia? Vamos pensar um pouquinho? Acho que dá tempo, né? Vamos lá, se não der tempo, a gente deixa para a próxima semana. Qual é o propósito do universo, gente? Qual é o seu propósito? Lembra que eu falei? Se conecta ao seu propósito de existência. Deus criou você para um propósito. Sabe? Você tem valor. Não permite que nada nem ninguém diminua você. Não precisa brigar com ninguém. Basta você não acreditar naquilo que as pessoas falam, que te machucam, que faz você se sentir inferior. É só não acreditar, aquilo não é seu, né? A pessoa que diminui o outro é porque ela se sente pequena. Aí, para que ninguém perceba, ela quer diminuir os outros. Entende? Então, qual é o propósito do universo? Qual é o propósito da criação de Deus? Qual é? Será que Deus criou sem nenhum propósito tudo isso? Propósito, tudo isso? Entende? Será que tudo isso aconteceu por acaso? Será que você chegou aqui do nada, através de uma explosão? Enfim, Deus criou todas as coisas para um determinado propósito. A Bíblia ela foi inspirada por ele e nós conseguimos encontrar esse propósito, entende? Então, está marcado aí, eu vou colocar já, porque para a gente avançar, tá bom? Mas vai pensando sobre isso. E pensa também no seu valor, tá? Pensa no seu valor. Qual é o propósito da criação do universo? Ok? Tudo está em perfeito, no seu perfeito lugar. Tudo funciona harmoniosamente, assim como você funciona harmoniosamente em seu interior. Lembra que eu falei para você prestar atenção no momento em que você foi criado? Lembra que eu pedi para você imaginar o fôlego da vida entrando nos seus pulmões e fazendo seus órgãos funcionar harmoniosamente? Lembra que eu falei para você desfrutar dessa harmonia interior que Deus criou para a gente obter, para a gente viver harmoniosamente conosco mesmo e, consequentemente, com Ele. Por que isso? Por quê? Porque toda a criação tem um propósito. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Céus proclamam a glória de Deus. Qual é o propósito do universo? Glorificar a Deus. As claras e belas verdades da Bíblia, ou na Bíblia, a respeito de Deus como Criador
e arquiteto de nosso universo confirmam a sua inspiração e mostram qual é o propósito da criação. Mas também eu falei que nós fomos criados para um determinado propósito. Abra em Efésios, capítulo 1. Olha o que Deus fez por nós, gente. Presta atenção. E como eu falei, você não pode impedir que alguém te humilhe. Mas você pode não se sentir humilhado se você saber quem você é. Se você já tem essa conexão com Deus, você não vai permitir que alguém faça isso com você. Mas você não vai fazer isso com ninguém também. Porque você reconhece o valor da outra pessoa, mesmo que ela não reconheça o seu. Entende? Tá bom? Efésios capítulo 1, verso 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Fomos criados para o louvor da sua glória. Se você continuar a leitura desse trecho, você vai perceber isso em 3 ocasiões. Depois você lê, se você quiser, tá bom? Mas quero que você perceba a importância de nós olharmos para a Escritura e permitir que ela penetre o nosso interior. A origem da Bíblia só faz sentido se ela estiver dia a dia transformando a nossa vida, dando significado para a nossa existência, tá bom? Então, espero que você encontre isso. Esse é o objetivo, né? Os ensinamentos verdadeiros da Bíblia também confirmam a sua inspiração, tá bom? Confirmam a sua inspiração. A Bíblia já foi analisada por moralistas, psicólogos, educadores, sociólogos, teólogos, historiadores, cientistas, e em cada um destes campos de estudo, ela foi considerada exata e de acordo com os melhores princípios neles contidos. Ela é, com toda a justiça, o mais aperfeiçoado guia moral do mundo moderno. Se ela é aceita ou ela é rejeitada, não muda o que ela é. Entende? Não importa se é aceita, se é rejeitada, ela vai continuar sendo quem ela é, a palavra de Deus. E a gente precisa, cada vez mais, crer nesta verdade, tá bom? Para que ela tenha um efeito em nosso interior. Em época recente, a psicologia, uma ciência moderna, descobriu princípios de saúde mental que a Bíblia vem ensinando há séculos. Há séculos. Nós falamos um pouquinho disso no curso anterior, tá? Uma quantidade enorme de livros se dedica à análise dos métodos de ensino usados por Jesus, o mestre dos mestres, né? O maior psicólogo de toda a história da humanidade. Tá bom? Muitas outras religiões adotaram os conceitos bíblicos a respeito da natureza básica de Deus, do homem, do mundo, do bem e do mal, da salvação, e assim sucessivamente, de acordo com as melhores fontes da antiguidade, os pergaminhos antigos, as descobertas arqueológicas. A Bíblia, cada vez mais, tem se mostrado historicamente exata. Nela não há contradição, não há erro,
né? Nós falamos, creio, no curso anterior. Se alguém chegar aí para você e falar, "Não, a Bíblia está cheia de erros", não precisa ficar bravo com essa pessoa. A Bíblia é ultrapassada. Engraçado, né? É ultrapassada. Verdade. Para quem não quer mudança de vida, mas para quem quer, ela é atual o tempo todo. Entende? A Bíblia não tem erro. E se alguém chegar fazendo esse tipo de afirmação, gente, não precisa discutir. É só perguntar. Me mostra um. Porque provavelmente quem faz esse tipo de afirmação nem leu a Bíblia ainda. Só está reproduzindo falas que ouviu por aí. A gente precisa agir com sabedoria. Entende? Recentemente eu compartilhei num devocional uma frase que eu ouvi, não é? Tá bom? Tá bom? Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Entende? Eu gostei dessa frase, sinceramente, quando eu a ouvi. É isso, gente. A gente precisa entender que há necessidade de ser sábio perante essas acusações que as pessoas fazem. A gente não precisa discutir. Isso não é um conselho meu, é um conselho da própria Escritura. Me lembrei de um texto aqui agora que está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou até ler para você realmente ter certeza que o caminho não é a discussão. A Bíblia não precisa de advogado, tá bom? Não precisa. Deus já afirmou e está tudo bem. Olha o que diz a Escritura em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23 em diante. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Olha o 24. Agora, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Pronto. Não é para brigar. E tem outros textos, esse é apenas um, tá bom? Enfim, a própria verdade dos ensinamentos da Bíblia é com certeza uma forte evidência da sua inspiração, tá bom? Também sua unidade e consistência prova a sua inspiração. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não se contradiz, nem é inconsistente. Lembre-se que Jesus disse: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se houvesse contradição na Escritura, ela não existiria. Tá bom? O mesmo aí se aplica à Bíblia, não é? Se uma casa estiver dividida, não vai subsistir. Isso se aplica também à própria Escritura. Por quê? Embora escrita por cerca de 40 homens, num período aproximado de 1.500 ou 1.600 anos, a Bíblia é um livro consistente. A Bíblia é um livro que não se contradiz em momento algum. Tá bom? Se você perceber algo que você está verificando, parece uma contradição, preste atenção. Preste atenção ao contexto em que você se encontra, ok? Porque é importante você observar isso. Quer ver um caso? Eu vou citar um caso para você ficar ciente do que eu estou falando. Abra em 1 Coríntios, capítulo 16. É um caso simples, mas que ajuda a gente nesse momento. Você abre em duas escrituras. 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, e depois 2 aos Coríntios, que é o mesmo autor, né? O Paulo, no capítulo 8, verso 8.
Paulo está falando do mesmo assunto, tá? Eu vou citar só para você ver que existe aqui uma suposta contradição. É interessante, né? Olha lá. Ao primeiro, presta atenção, tá? Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês, eu vou continuar aqui, separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Façam como ordenei. Aí a gente está acostumado a dizer, a oferta é um mandamento, é uma ordem de Deus, não é? A gente está acostumado com isso. Agora, olha capítulo 8, verso 8. Está falando do mesmo assunto, tá? Aí você lê o contexto inteiro aí depois. É o mesmo assunto. Mas Paulo está dizendo assim, ó, não lhes estou dando uma ordem. Ué, é ordem ou não é, Paulo? Uma hora você fala uma coisa, outra hora fala outra. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. E aí? E agora? A oferta é uma ordem ou não é? Está contraditório esse trecho? Gente, como é que a gente resolve uma coisa como essa? É você prestando atenção no que Paulo está ordenando no capítulo 16 que nós lemos. O que Paulo está ordenando? Alguém consegue agora perceber? Porque lá está dizendo que não é, aqui está dizendo que é. Então, o que é que Paulo está ordenando aqui? Em 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. A resposta está logo no começo do próximo verso. No primeiro dia da semana, cada um de vocês. Opa! Qual é a ordenança? É que a oferta seja feita no primeiro dia da semana. Então, a oferta não é uma ordenança. Ela tem um princípio, ela tem uma responsabilidade do discípulo, mas ela não é obrigatória. Ela é voluntária, como Paulo está dizendo na segunda carta. Então, o que é que Paulo está ordenando? É que a igreja de Deus vai fazer o recolhimento das ofertas no primeiro dia da semana. Só isso. Resolveu a questão. Tá bom? Enfim, e tem outros textos mais que a gente poderia tratar com esse mesmo propósito. Observar, um está dizendo de uma maneira, outro está dizendo de outra. Tá? Em Gênesis 6, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Em Números 23, 19, diz que Deus não se arrepende, porque ele não é filho de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ué, o que está acontecendo então? A gente precisa olhar cada texto em seu contexto. Porque senão a gente começa a ensinar coisas errôneas e ainda começa a acreditar que a Bíblia tem contradição. Deu para entender? É isso. Só foi um exemplo e um citado aí para você prestar atenção, tá bom? O que tem na Bíblia é unidade, apesar de ter muita diversidade entre os escritores humanos, mais ou menos 40 autores, como nós já afirmamos. Escreveram a Bíblia durante um período muito prolongado, de 1.500 anos, vieram de vários países, Egito, Palestina, Babilônia, Grécia, eram judeus e gentios, e eles escreveram harmoniosamente. Como pode isso? Pessoas diferentes, que viveram em lugares diferentes, em épocas diferentes, escreverem um livro que se harmoniza perfeitamente e não há contradição neles. Vieram de procedências e origens de todos os tipos, ok? Olha aí, tem homens educados e iletrados, Moisés, príncipe do Egito, na ocasião, não é?
Foi educado em toda a ciência egípcia. E os apóstolos, que eram homens mais simples, mas tinha homens também mais cultos. Mateus era um deles, dentro dos apóstolos. Mas Pedro era um pescador, uma pessoa mais simples, tá bom? E letrados aqui, gente, não quer dizer analfabeto, tá bom? E letrado quer dizer não tem a instrução, vamos dizer assim, de uma faculdade, só para você entender a diferença, tá? Eles não foram educados com os rabinos daquela época, tá bom? No caso dos apóstolos, né? Tem reis, como Davi, e servos, como Neemias, ricos, como Salomão, Amós, um boiadeiro, profetas e sacerdotes, publicanos e estadistas. Mateus era um publicano, Daniel era um governador. Olha que coisa. Doutores e escribas, Lucas era médico. Esdras era uma escriba. Lavradores e pescadores. Amós e Pedro aí, mais uma vez. Tá bom? Ainda assim, seus escritos são completamente harmoniosos. Uma outra coisa marcante também é a indestrutibilidade da Bíblia. O que significa isso? Que ela já foi e continua sendo, na verdade, né? Já sofreu várias tentativas de ser destruída, ok? Isso em diversas ocasiões, em diversas épocas. O que eu peço para você é que você leia o conteúdo pleno da sua lição, que aí você vai ter mais detalhes lá, tá? Aqui a gente está introduzindo você e trazendo um resumo, tá bom? Para você entrar nesse universo. Mas a Bíblia já sofreu várias tentativas de destruição. A Bíblia profetiza a sua própria duração perpétua. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão, ou não passarão. Tá bom? A Bíblia tem sido mais atacada do que qualquer outra obra que o mundo conhece. O imperador Diocleciano, no século IV, pensou que tinha destruído a Bíblia por meio de uma terrível perseguição. Entretanto, sua grandiosa tumba, ou seu túmulo, vem sendo ironicamente usada como igreja há mais de 1000 anos. É irônico, não é? Aquele que tentou destruir, agora em cima do túmulo dele, construir lá um prédio de igreja. Tá bom? Enfim, Voltaire, um agnóstico francês do século XVIII, ele afirmou que no decorrer de 100 anos, a Bíblia seria um livro esquecido. A Sociedade Bíblica de Genebra ocupa hoje a casa que foi dele. E a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E onde está Voltaire? Onde está Nietzsche? Onde estão aqueles que desmereceram a Bíblia? Onde está Freud? Onde estão essas pessoas, gente? Estão aí, no túmulo, tá bom? E Jesus continua sendo honrado e exaltado. Ok? É importante a gente pensar sobre isso. Em 1 Pedro 1, 24 e 25, citando Isaías 40, de 6 a 9, diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus, que a palavra de Deus chegou em nossas mãos. E nós podemos ser transformados por essa palavra. As profecias exatas da Bíblia confirmam também a sua inspiração. As profecias, elas referem-se principalmente à vinda de Cristo. E olha quanta profecia Jesus cumpriu, tá bom? É interessante a gente notar, a gente vai apresentar algumas delas, mas tem muito mais. A Bíblia profetiza sua própria duração perpétua,
Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Pedro afirmou que a palavra do Senhor permanece para sempre, sempre, tá? Citando apenas Isaías 53, ele prediz no verso 2 a humildade de Jesus. No verso 3 de Isaías 53, sua rejeição. Nos versos de 4 a 6, o seu sacrifício pelos pecados de outros. Versos 7 e 8, o seu julgamento pelos perversos. Versos 8 e 9, sua morte com os maus. 2 ladrões estavam, um à direita e outro à sua esquerda. Seu sepultamento com os ricos, ou no túmulo de um homem rico, e José de Arimateia. E nos versos restantes do capítulo, a profecia é melhor ampliada, ok? Nós não temos como olhar todos os detalhes, mas nosso encorajamento é que você abra a sua Bíblia e leia e descubra por si mesmo, tá bom? Como pôde Isaías pintar um quadro tão lindo e tão completo de Jesus? 700 anos antes de acontecer. Como isso é possível? Se não existir Deus por trás de tudo isso. Tá bom? E aí você tem, essa tabela está na sua apostila, você pode contemplar, tá bom? Está lá. Mas eu vou passar os slides para você contemplar também. E aí você pode ler a profecia no Antigo Testamento e o seu cumprimento na Nova Aliança, tá bom? É isso. É só uma, eu diria, uma pequena contribuição para aguçar o seu desejo pela leitura da Escritura, tá bom? Isso é apenas algumas evidências da autoria divina da Escritura, mas existe muito mais do que isso. Tais como a atração universal exercida pela Bíblia. Até quem não gosta da Bíblia estuda a Bíblia, gente, para combater ela. Eu acho interessante isso, né? A pessoa estuda a Bíblia, ela não gosta da Bíblia, mas ela estuda a Bíblia para combater a Bíblia. De vez em quando aparece um aí no YouTube, né, para combater a Bíblia. Então ele estuda muito para combatê-la. Que coisa, né? Mas enfim, faz parte do processo. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco agora a respeito da conservação da Escritura. Até aqui, você tem alguma pergunta, algum comentário que você entenda que pode ajudar nesse momento a pensar um pouco mais sobre tudo isso? Qual é o objetivo nosso? É que você se conecte com o Criador. É que você se conecte com aquele que soprou em você o fôlego da vida. E também você tem oportunidade de receber o sopro do seu espírito, para que você faça parte da segunda criação de Deus, espiritual, e que está sendo conduzida para a eternidade, para que lá nós possamos vê-lo face a face. Se você ainda não tomou essa decisão, você tem oportunidade, tá bom? Você tem oportunidade. Enfim, mas é isso, esse é o nosso propósito, de observar que existem diversas evidências da veracidade da Bíblia. Eu não dependo da ciência, eu não dependo da arqueologia, tá bom? Para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas todas as vezes que eu estudo essas matérias, eu me alegro, porque eu sei que elas confirmam aquilo que eu já sabia. Espero que você também, tá bom? Alguma observação? Então, vamos dar sequência. Vou apresentar agora alguns aspectos relacionados à conservação da Bíblia Sagrada. Tudo bem? E isso é mais uma prova também de sua existência.
Então, a segunda parte do nosso estudo, ou do estudo dessa primeira lição, refere-se ao modo como a Bíblia chegou até nós, conservada cuidadosamente através dos séculos. O Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, começou a ser escrito cerca de 1400 antes de Cristo, em hebreu antigo, ou hebraico antigo, isso a gente já sabe. A última parte, o Novo Testamento, foi escrita no primeiro século depois de Cristo, em grego antigo, ou grego koiné, grego comum, tá? Ou a língua comum daquele tempo, ok? Então vamos lá, tem aí algumas coisas para a gente trabalhar, olha, tá? Aí está o hebraico para você contemplar mais uma vez, só os caracteres, né? E também os caracteres grego para você contemplar, tá? Só para efeito de curiosidade, talvez, o hebraico você lê daqui para cá, ó, tá? Você começa aqui, ó. Aleph, Beit, Gimet, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech, Ain, P, Tzade, Kof. Opa, espera aí, voltei, deixa eu voltar lá agora, né? Kof, ou Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav, ok? E o grego é normal, igual o nosso, tá vendo? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, ru, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, ômega. Ok? Tá bom? É isso. Lembra que o livro de Apocalipse fala que Deus é o alfa e o ômega. Essas letras aqui, ó. Ó, essa e essa. Se fosse em hebraico, era o alfa e o tav. Se for em português, é o A e o Z. Tá bom? Só para mostrar que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Agora sim, a Bíblia diz, a Bíblia mesma diz que é eficaz. Tá bom? Em Hebreus 4:12, nós podemos lembrar desse trecho que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes, ela corta, sabe? Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, mas ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso é Hebreus 4:12. Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. É lindo esse trecho, não é? E é uma música também, esse trecho aqui. Você sabe, para quem conhece, né? Tá bom? Também é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1:16 vai falar sobre isso. Isso é de extrema importância para nós nesse momento. Jesus prometeu dar água viva que tira a sede para sempre e que se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. E qual é essa fonte de água viva? É a sua palavra. Se nós nos alimentarmos dela, se nós degustarmos ela, certamente ela vai operar em nós. Esse transbordar que Jesus falou no Evangelho de João, tá? Como podemos ter certeza de que a Bíblia de hoje contém a mesma mensagem de Deus que os escritores inspirados escreveram há 1900 anos? Como é que a gente pode ter certeza disso, né? Vamos lá, né? Algumas coisas nós já falamos, mas existem para estudos hoje
centenas, milhares de manuscritos antigos que estão à disposição, gente. Tá bom? É engraçado que eu acho, sabe o que que é? É que só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Existem à disposição hoje, mais de 5.000 manuscritos somente da língua grega para estudos. Você sabe quanto é que existe da obra de Homero? Que é um poeta grego, né? Sabe quanto existe da obra de Homero? Que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo? E a Bíblia é 1.500 anos antes de Cristo, o início dela, né? E a finalização dela no século I. Mas sabe quantos manuscritos existem da obra de Homero? 500, 400, 500 manuscritos para estudo. A Bíblia, só o Novo Testamento tem mais de 5.000. E as pessoas dão mais crédito àquela obra do que à Escritura. Você está vendo? Ou seja, quando se fala da Bíblia, todas as descobertas, para quem não quer acreditar, são insuficientes. Por isso que Deus não está aqui tentando provar nada. Deus está afirmando que é e ponto. A veracidade, ela não precisa ser provada. Deus afirma, ponto e acabou, como nós falamos. Mas se você quiser, ok, você tem manuscritos, descobertas arqueológicas que confirmam tudo isso. E aí você pode estudar. Mas é se você quiser, né? Eu sei que você quer, porque você crê. Mas eu preciso falar que tem pessoas que estão estudando para desacreditar a própria Escritura. Manuscritos em línguas originais, nós temos, como, por exemplo, um manuscrito chamado Manuscrito Sinaítico, do século IV. Ok? Por que sinaítico, gente? É por causa do local onde foi achado. Só isso, tá? Mas é um manuscrito grego mais completo, esse daí, esse manuscrito. Tá bom? É tudo. Quando se encontra, normalmente se leva o nome da pessoa que encontrou, ou do lugar que encontrou, ou do lugar onde está. Tudo bem? No caso do próximo, por exemplo, é o manuscrito do Vaticano, é um manuscrito grego também, chama Códice, tá bom? Códice aqui é o formato, é o papel, enfim, tá? O códice é uma espécie de caderno, tá? Só para você entender as palavras aí, ok? É uma espécie de caderno. Mas, enfim, o manuscrito do Vaticano é do século IV também e se encontra em Roma hoje. O Sinaítico, ele está em Londres, tá bom? Todas essas informações tem no seu estudo, é só você verificar lá, tá? E existem outros ainda, tá? Que não vão estar aí aqui nessa lição, tá? Tem o Alexandrino também, o Efraimita, que você também vai poder contemplar lá na sua lição. Todos esses aqui são manuscritos gregos, tá bom? Só para você saber. E além disso, como eu já falei, tem milhares de outros disponíveis aí, pergaminhos em hebraico, em grego, para estudo. Mas é só isso que tem? Não. Tem traduções antigas também, tá? Tem traduções antigas e elas confirmam os originais, né? Originais, ou as cópias que vão sendo passadas adiante, tá bom? No final eu vou falar de uma algo interessante assim, só para você degustar, né, esse momento aqui, tá bom? Mas quais são as traduções que temos, né? Você tem a Vulgata Latina. O que é a Vulgata, gente? É a tradução do hebraico e do grego para o latim, tá? Esse é a Vulgata. E por que Vulgata? É a tradução. Vulgata quer dizer comum, para a linguagem comum. Só isso, tá? É como você traduzir dos originais para o português mais comum que a gente tem. O português do dia a dia, entende? É só isso. Não tem nada de mais aí, tá?
E tem outras traduções também, como em siríaco, egípcio, etíope, armênio e outras infinidades aí que você vai. E citações também. Tem muitas citações em comentários que foram descobertas, né? Tá? Que você também, se você buscar, você vai encontrar. Como eu disse para você, o curso de bibliologia, ele trata com mais detalhes tudo isso, tá? Aqui a gente está introduzindo você no tema, no assunto. Espero que ajude você, ok? Bom, só para a gente observar também, tem citações antigas, os escritores, né, dos séculos um, 2 e 3, você tem hoje a possibilidade de lê-los, tá bom? Você tem diversos, vamos dizer assim, manuscritos antigos de cristãos que escreveram sobre a Bíblia, enfim, como nós temos hoje comentários, tá? Nós temos diversos livros assim que foram descobertos, que estão disponíveis também para estudo, tá? Enfim, eles citam livremente a Bíblia e alguns, possivelmente, os escritos originais do Novo Testamento. Fontes acreditadas declaram que se o Novo Testamento fosse completamente destruído ou se perdesse, poderia ser reproduzido em sua totalidade através das citações feitas por esses primeiros escritores, ok? Você tem, olha, Irineu de Lyon, é um escritor antigo, Justino Mártir, enfim, e tem outros mais que você pode também encontrar, tá bom? Eu tenho uma lista dele, tenho livros aqui que falam a respeito de escritores antigos, e que você também tem acesso a eles se você deseja se aprofundar, ok? O fato dos manuscritos antigos, né, traduções e citações da Bíblia terem sido transmitidos de geração em geração através dos séculos permitiu que a Escritura chegasse até nós de forma inalterada. Assim, pela providência de Deus, a palavra do Senhor permanece eternamente, protegida, cuidada pelo nosso Deus. Ok? Para concluirmos, o estudo da Bíblia é uma experiência emocionante para quem se debruça em seu conteúdo. Ok? Vemos Deus como seu divino autor, conforme evidenciado pelo retrato fiel do próprio Deus. Estudamos também os seus ensinos verdadeiros, sua unidade, indestrutibilidade e também as profecias mencionadas e cumpridas pela própria Escritura. Ela é a mensagem inspirada de Deus à alma do homem, cuidadosamente conservada para todas as gerações, em milhares de manuscritos antigos, traduções, citações, a gente pode também. E a Bíblia está agora em nossas mãos, e você e eu podemos estudá-la e, através dela, nos aproximar do Criador. Não esqueça o nosso lema: deixe a Bíblia falar. Deixe que ela penetre o seu coração, para que ela transforme a sua vida. E você e eu tenhamos uma conexão maior com o nosso Criador. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a certeza de que nessa conexão com Deus, nós caminhamos para a eternidade. Chegamos ao final da nossa primeira lição. Espero que tenha ajudado você. E agora eu vou compartilhar com você algo que aconteceu em meados do século XX, né? Em 1947, 48, tá bom?
Foi uma época de muita descoberta, o século XX. Descobertas arqueológicas, ok? E no século XX se descobriu um manuscrito, em 1947, 48, se descobriu um manuscrito de Isaías, completinho. Isaías tem 66 capítulos, gente. 66 capítulos. E descobriu-se um manuscrito de Isaías que foi datado do século II antes de Cristo. E por que que eles dataram tão tardio, né? Primeiro, porque aquele manuscrito não tinha as vogais, porque o alfabeto hebraico ele não tem vogais, tá? Ok? Não tem vogais. Um dia que você estudar a língua, você vai saber disso. Não tem vogais. Só que eles criaram um sistema de pontuação vocálica para preservar as palavras, preservar a escrita correta, a fonética correta e assim sucessivamente. Só que esse manuscrito que foi encontrado, ele não tinha as vogais. E aí os críticos, eles vibraram, gente, naquela ocasião. Por quê? Porque eles falaram, agora nós vamos provar que a Bíblia tem contradição. Por quê? Porque o manuscrito mais recente que se tinha até aquela ocasião era do século 9 ou 10 depois de Cristo. Olha que coisa. O que isso significa na prática? É que o manuscrito mais recente ele estava separado cerca de 1000 anos daquele que foi descoberto. E é cópia, gente. É cópia. Manuscrito. É impossível, pela mente humana, que esse manuscrito que foi copiado de geração em geração e separado um do outro, não tenha contradição. Olha que coisa. Aí foram comparar os dois manuscritos. E o manuscrito do século X, ele tem as vogais. As vogais são pontuações vocálicas, tá? Eu mostro para você isso depois. Eu tenho como mostrar. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Eu não sei se vai dar para ver. Ah, não sei se vai dar para ver. Ah, não dá, né? Mas depois eu mostro para você, tá? Mas a pontuação, as vogais na língua hebraica são pontuações abaixo da letra ou em cima da letra, tá? Depois eu mostro para você como isso acontece. O fato é que o do século II não tem as vogais e o do século X tem as vogais, tá? Isso foi criado por um grupo de judeus chamado maçoretas, tá? Eles criaram esse processo de pontuação vocálica para preservar o som e a pronúncia correta das palavras, tá? Bom, para finalizar esse momento, comparou os manuscritos, aí o queixo que estava aqui, sabe? Aqui, o queixo que estava aqui, foi lá embaixo nos pés. Por quê? Porque não tem, gente, contradição nenhuma. Não tem. Percebeu-se que ambos os manuscritos eram idênticos. Aí eu pergunto para você, aquele descrente que achava que ia ter contradição, ele se converteu? Não. Ele vai procurar outras coisas para combater a Bíblia. Entende? E aí você percebe que quem quiser crer, vai crer, quem não quiser, não vai. Pronto. Cada um tem a sua própria liberdade. Deus, ele está dando ao homem a oportunidade de crer livremente. E livremente, ele pode também não crer. Mas tanto um quanto o outro colherá o fruto das suas próprias escolhas. E nós possamos sempre escolher Deus, ok? Mantenha a sua respiração em dia, que você vai aprender isso cada vez mais, e se conecte ao Criador e doador da vida, porque Ele nos deu a vida física na primeira criação. Ele nos dá a oportunidade de ter vida eterna, se nós fizermos parte, por escolha, da segunda criação. Porque se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Deus te abençoe e te guarde mais uma vez.